Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje vou contar a história de uma pessoa que relatou através do Instagram que o pai dele foi ajudado pelo Negrinho do Pastoreiro. Acho que é uma das poucas lendas, das mais famosas e tradicionais, do que eu ainda nunca contei um relato aqui. Então vai ser um relato inédito para estrear uma playlist nova, né? Uma das playlists novas aqui no canal e um relato bem legal, bem interessante para vocês. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre a lenda do Negrinho do Pastoreiro. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, reforço o convite e se inscreva. Tô com uma campanha aí para quando chegar nos 5 mil inscritos, sortear um copinho, que é o símbolo aqui do canal, um copinho americano, um copinho tulipa, lagoinha, enfim. É o clássico copinho de bar, que você vai poder beber o seu café, sua cervejinha, seu suco, sua água, enfim. Esse é um clássico brasileiro, assim como as nossas histórias. Se você tem um relato, envia para mim, tá aparecendo aqui embaixo o nosso e-mail para você estar enviando o seu relato. Eu vou começar a ler alguns relatos essa semana, inclusive amanhã tem um vídeo onde eu vou contar alguns relatos dos inscritos aqui do canal. Então muito importante, quanto mais relatos, mais vídeos eu consigo fazer. Muito importante para manter essa frequência aí de relatos dos inscritos. Vai ser um prazer. E deixa lá nos comentários suas sugestões, quais lendas você quer que eu conte histórias, relatos, e fale um pouquinho sobre ela aqui no Sem Tempo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam desse tipo de história, desse tipo de conteúdo. Eu não sei se o João ainda acompanha aqui o Sem Tempo. Caso o João acompanhe, né, João esteja por aí, um grande abraço para você. Muito obrigado, o João mandou esse relato para mim através do Instagram muito tempo atrás, tipo quando eu comecei o canal há 3, 4 anos atrás, logo na primeira leva ali de histórias que eu tava comentando, e o João vem, eu não sei bem se foi através do Facebook, que ele começou a me seguir e tudo mais, porque antes eu divulgava muito no Facebook o canal, mas depois eu parei, enfim. E ele contou a história do pai dele, o João Gaúcho, lá dos Pampas, que morava em Porto Alegre, porém a família dele era de Bagé. E o pai dele trabalhava em uma estância e cuidava dos cavalos e tudo mais, e era o responsável por levar os cavalos, entre outros animais e outras coisas, enfim, entre uma estância e outra estância do mesmo chefe dele, do mesmo patrão, né? Uma mesma pessoa era dono dessas duas instâncias. E numa dessas viagens, ele pegou um mau tempo terrível, assim, sabe? É tipo chuva, neblina, enfim. E era um trajeto até que tranquilo, só que com esse mau tempo todo, ele ficou ali desamparado ali no meio do percurso, que não era um percurso tão curto, né? Ele comentou que uma instância ficava em Bagé e a outra ficava em Santana do Livramento. Se eu não me engano, o nome da cidade é essa, né? Porque as pessoas geralmente costumam falar só Livramento. E aí o pai dele, nesse percurso de levar os cavalos de Bagé até Livramento, pegou esse temporal, essa tempestade toda. É uma região, pelo que eu entendi, que tem muita neblina, né? E ficou difícil. Graças ali a uma ajuda de uma pessoa ali que trabalhava ali na região também, ele conseguiu se abrigar e abrigar os cavalos num sítio, numa chácara, num rancho ali, e conseguiu se proteger da chuva mais forte. Porém, depois que passou a chuva, ele notou que infelizmente ele tinha perdido alguns cavalos. E ele ficou desesperado, né? Não pela situação de que ele poderia ser demitido, que ele poderia ser de alguma maneira penalizado por aquilo, mas ele ficou numa situação desesperada pelos animais, porque ele amava muito aqueles animais ali, eram animais que ele cuidava desde que eram filhotes e tudo mais, até chegar nesse ponto, né? Então tinha um amor e a preocupação dele. Ele deixou os cavalos nesse rancho da pessoa que ajudou ele e foi, né, atrás dos cavalos que tinham sumido. E o tempo ainda não estava muito legal, segundo o João. E aí ele foi, procurou e passou o dia correndo atrás e nada dos cavalos. E aí aquela preocupação se alguém tinha pego, se tinha acontecido algo pior com os cavalos, né? Se infelizmente eles poderiam ter se acidentado, algo do tipo. E enfim. E assim, depois de ter passado todo o dia, de já ser muito tarde mesmo, dele já tá assim, cansadíssimo, e aquela neblina, aquela coisa assim já, que a umidade, a temperatura despenca e a umidade é muito alta e forma aquele cenário assim de tipo, não dá mais pra ver nada e é só neblina pelo meio do caminho. Ele desceu do cavalo para acender uma tocha, e ele fez uma oração. Pelo que o João falou, ele era muito devoto de Nossa Senhora Virgem Maria. Ele fez essa oração com muita convicção
tomando um copo de água ali, se esquentando para já seguir viagem, já desistindo, né? Já sem muito assim esperança de encontrar os cavalos, escutou um barulho vindo do meio da neblina. E ele estava no meio do nada, segundo o João. Tava assim, tipo, não tinha nada próximo dele. Muito distante ele conseguia ver umas luzes. Muito distante ele conseguia ver algumas luzes de alguns sítios, de algumas coisinhas que tinham ali por perto dessa estrada que ele estava, mas sozinho no meio do nada. Quando ele escutou esse barulho de cavalo vindo, e aí ele ficou meio apreensivo, sem saber se era uma pessoa de bem, uma pessoa mal intencionada, algo do tipo, mas ele já se preparou para subir no cavalo dele, né, caso precisasse correr, algo assim. E quando ele viu um cavalo muito bonito e assim, bem imponente, segundo ele, com um garotinho de pele bem escura, olhos bem brilhantes e com uma feição feliz no rosto, que só deu um sinal para ele assim, tipo, como se fosse para ele vir. E ele foi atrás do menino, né? Ele, naquele momento ali, ele nem pensou muito, nem refletiu sobre a situação que estava acontecendo, e ele seguiu o menino. E aí esse menino foi, durante um tempo andando pela estradinha, e aí num certo momento ele entrou numa trilha. Aí naquele momento o pai do João se preocupou, mas um homem de muita fé ali, acreditou que estava amparado ali por Deus e pela Virgem Maria, que era bem católico e tal, e continuou seguindo o menininho, até que chegou num clarão, assim, num lugar assim, num descampado, e encontrou os cavalos que tinham desaparecido ali do restante do grupo que ele estava levando. Quando ele foi se virar para agradecer esse menino, que em nenhum momento ficou tão próximo dele, né? O menino já não estava mais lá. Então ele desceu ali, né? Fez todo o esquema para conseguir trazer os outros cavalos para próximo do cavalo que ele estava na montaria e tentou encontrar com esse menininho que ajudou ele, né? Subiu, foi para um lado, foi para um outro, assobiou procurando e não encontrou mais esse menino. Só que assim, lá no fundo, ele tinha já para ele que aquele era o negrinho do pastoreiro. E aí, beleza, ele voltou com os cavalos, juntou com o restante do grupo, descansou e pelo outro dia de manhã levou esses cavalos aí pra cidade lá de Livramento, onde ele deixou aqueles cavalos lá e depois ele ficou com essa história pra contar aí, né? Contou pro filho dele, o João, que foi quem me enviou esse relato pelo Instagram há muito tempo atrás. E é isso, é um relato que eu tenho para contar para vocês de Negrinho do Pastoreiro. Se você tem mais relatos dele, conhece mais sobre a história dele, manda lá no e-mail que eu já coloquei aqui no começo. Vai ser um prazer contar mais histórias dele. E aí um pouco do que eu conheço, né, sobre o Negrinho do Pastoreiro. E assim, lembrando, pessoal, existem diversas maneiras de você contar as lendas, versões das lendas. Existem diversas maneiras de como essas lendas são cultivadas e contadas. E aí eu vou contar uma que está dentro da minha pesquisa. Se você tem outra versão dessa lenda e se você conhece outros detalhes, é como eu falei, compartilha comigo que vai ser um prazer nos próximos vídeos estar trazendo aqui também. O que é a história do Negrinho do Pastoreiro para vocês que não conhecem? Existia uma estância nos Pampas há muito tempo atrás, assim, na época da colonização, na época que o Brasil ainda sofria com escravidão, e nessa instância tinha um fazendeiro que ele era ruim, né, uma pessoa de difícil lida ali, uma pessoa complicada. E essa pessoa, esse fazendeiro, ele tinha olhos só para os cavalos dele ali, para as terras dele, para mais nada. Então diziam que ele maltratava o próprio filho, embora algumas versões da lenda também contem que ele amava tanto o filho quanto amava os cavalos, e diziam que ele só gostava mesmo era dos cavalos e das terras, e tratava o filho como de qualquer jeito, e muito pior, tratava as pessoas que trabalhavam para ele ali, e principalmente, infelizmente, os escravizados que tinham naquela época, tratava muito mal mesmo. E no meio desses escravizados tinha um menininho que desde criança foi criado para cuidar dos cavalos dele, em especial ele tinha um cavalo que ele amava muito mesmo, e esse menininho era tipo responsável ali para cuidar das coisas. E uma certa vez, esse fazendeiro ele foi desafiado para uma competição de corrida entre cavalos com um outro fazendeiro ali, enfim, e ele colocou o menininho, né, para correr com o cavalo contra o cavalo do outro fazendeiro. Por algum motivo, lá no último momento, o menininho perdeu a corrida, mesmo estando com um cavalo ali que era tido como o cavalo mais forte, mais imponente, o cavalo preferido do fazendeiro, perdeu. E aquilo ali foi uma vergonha para o fazendeiro, e o fazendeiro foi lá e castigou
o menininho, assim, judiando muito dele, colocando lá e dando várias e várias e várias chicotadas, enfim. E essa é a primeira parte da história. Depois disso, o fazendeiro começou a maltratar ainda mais aquele menininho. Então botava ele para cuidar dos cavalos, botava ele para virar noites e noites trabalhando, um excesso muito de trabalho. E numa dessas noites, ele cuidando dos cavalos, alguns cavalos fugiram e escaparam. O filho do fazendeiro viu essa situação e contou para o fazendeiro que os cavalos tinham sumido, que estava faltando cavalo, inclusive o cavalo que o fazendeiro tanto amava. O fazendeiro foi lá, novamente espancou, maltratou aquele menininho e, mesmo com o menininho todo machucado, fez ele ir atrás dos cavalos. E ele foi buscar os cavalos à noite, enfim, só com uma vela. E o que dizem também sobre essa lenda é que esse menininho ele era muito devoto, ele tinha para ele como a madrinha dele Nossa Senhora Virgem Maria. Enfim, e aí ele foi só com uma vela e com uma oração para a Virgem Maria procurar esses cavalos que sumiram. Encontrou todos, menos o cavalo precioso, o fazendeiro mais gostava e tudo mais. Quando ele voltou, o fazendeiro novamente o espancou, o maltratou e tudo mais. E dessa vez foi muito pior, porque o fazendeiro realmente queria tirar a vida dele, então amarrou ele num pedaço de pau, todo machucado, espalhou doce, açúcar, melado, algo do tipo no corpo dele, colocou ele perto de um formigueiro, para que aquelas formigas terminassem de matar o menino. Só que, enfim, conta a história que no outro dia pela manhã, quando o fazendeiro foi ver o menininho, ele encontrou com o menininho bem recuperado de todos os machucados, sem nenhuma sinal que as formigas tivessem feito algo e com um cavalo do lado dele. E dizem algumas histórias que ele também viu a Virgem Maria, Nossa Senhora Virgem Maria, também do lado do menino. E a partir daquele momento o fazendeiro pediu desculpas, teve muito medo do que a Virgem Maria poderia fazer para ele, algo assim, e soltou o menino pedindo desculpa. O menino subiu nesse cavalo, sumiu, nunca mais viram. E desde então dizem que se você tiver numa situação, se você tiver pelos pampas perdido, se você perder animais, se você precisar de uma ajuda para encontrar alguma coisa, você pode fazer uma oração, você pode fazer um pedido pro negrinho do pastoreiro, que ele aparece e te ajuda, como foi a situação do pai do João aqui do relato que eu contei para vocês. Basicamente é essa. Como eu falei, tem outras versões da história, tem versões da história que contam que as próprias formigas ajudaram o negrinho a escapar e encontrar o cavalo e devolver o cavalo pro fazendeiro e depois fugir. Tem outras versões que contam que o filho do fazendeiro interferência na história toda, e entre outras e outras. O folclore, assim, às vezes ele tem algumas histórias muito pesadas, são muito adultas, e tem histórias do folclore que elas se tornam fábulas, porque elas acabam sendo contadas para crianças, com um caráter educacional, com um caráter assim. Enfim, fora também todas as versões que são religiosas, e aí diferentes religiões, diferentes versões, diferentes maneiras de como isso é visto. Então tentei contar para vocês a mais popular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, eu acho que é a primeira vez e é o único relato que eu tinha do negrinho do pastoreiro aqui. Se vocês tiverem mais relatos, compartilhem comigo. Reforço, se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, se inscreva. Amanhã tem um vídeo contando histórias dos inscritos aqui. Na quinta-feira eu volto com mais vídeos regionais. Agora eu tô separando as playlists aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu tô contando da região sul do país. Aí eu vou variando um pouco, tá? Uma semana eu trago um relato da região sul, outra do norte, outra nordeste, outra centro-oeste, outra sudeste. E aí se tem lendas, se tem histórias do folclore que você quer que eu conte aqui, deixa lá nos comentários. Considere ser membro aqui do canal. Muito obrigado aí ao Ítalo, a Rosana e ao Daza por serem os membros atuais aqui. Essa semana eu também começo com conteúdo exclusivo para eles. E é isso. Nas descrições, nas tags, nas playlists, tem todas as informações do canal. Obrigado.